Olá pessoal, tudo bem? Hoje então a gente vai iniciar o curso de Lean Construction. A gente vai começar com introdução ao Lean. Vamos lá, mas antes de começar, é interessante a gente relembrar as particularidades da construção. A construção é um setor que é bem específico, que tem uma lógica e uma dinâmica própria. Para quem trabalha dentro da área, vocês já devem até saber disso, tá? Então eu listei alguns aspectos aqui que são bem particulares do setor. Primeiro, diferentes atividades que são realizadas no mesmo local. Quer dizer, você tem pessoal da área de pedreiro, você tem eletricista, você tem da área hidráulica, da área de ar-condicionado, quer dizer, da área de lógica, uma série de atividades que vão estar ocorrendo conjuntamente. A natureza dos canteiros de obra, o ambiente que é mais sujo, o espaço que vai mudando durante a obra, as condições climáticas que afetam diretamente o desempenho, tá? A falta de conhecimento preciso sobre a execução. Isso no sentido de, às vezes, você ter projetos que não são bem detalhados ou que deixam dúvidas em relação a alguns aspectos. A proporção do trabalho físico, quer dizer, a quantidade de trabalho físico em relação principalmente ao trabalho automatizado, com uso de equipamentos que existe com mais frequência em outros setores. Tá? A necessidade de trabalho em equipe. Dificilmente você consegue fazer uma atividade sozinho. Quer dizer, sempre você tem 1, 2, 3, 4 pessoas para executar um determinado conjunto ou conjunto de atividades ou atividade. Tá? A dificuldade do controle do processo, tá? Pela própria dinâmica, pelo próprio ambiente onde o trabalho se realiza. E a variabilidade das atividades de produção, seja por condições externas, né, de falta de material, equipamento, condições climáticas, ou interna. Quer dizer, a própria atividade vai variando em função de quem realiza essa atividade, se você não tiver uma padronização. Isso leva a problemas clássicos da construção que todo mundo que trabalha na área conhece. Por exemplo, correções e retrabalho. Isso é muito frequente, quer dizer, você alinhar uma parede, desempenar um contrapiso, alterar alguma coisa que foi feita errada, quer dizer, isso volta e meia está acontecendo. Realização de trabalhos fora da sequência, quer dizer, às vezes você por necessidade, né, você não tem um determinado material, você começa a fazer outras atividades para aproveitar aquela força de trabalho que você tem disponível, tá? Métodos de execução ineficientes, tá? Muitas vezes a gente usa métodos antigos, existe pouca tecnologia dentro do setor. Gestão de materiais no canteiro e de fornecedores que é um problema, quer dizer, às vezes por falta de espaço, às vezes no problema na relação com o fornecedor, processos redundantes de concepção, na concepção e na construção. Quer dizer, você faz um projeto arquitetônico, depois você faz um estrutural, depois você faz um elétrico, depois você faz um hidráulico, em cima de um mesmo projeto. Quer dizer, e depois você tem que fazer a compatibilização de tudo isso. Na construção, às vezes, você faz uma parede, recorta a parede, derruba a parede, corta a parede, monta a parede. Quer dizer, são redundâncias dentro do processo. Espera em função de problemas de projeto e entendimento. Às vezes, você não, como eu falei, o projeto não está bem detalhado, não está bem especificado, ou foram feitas modificações em uma parte e não foram feitas em outra, que houve consequências. Então, isso acaba acontecendo. Trabalho em equipe ineficiente e falta de comunicação. Quer dizer, como eu falei, o trabalho é inerente à construção, você trabalhar com equipes de 2, 3, 4, 5 funcionários. E muitas vezes eles não são preparados para esse tipo de trabalho. É, da mesma forma, falta às vezes comunicação das equipes ou do chão da obra com as instâncias superiores, tá? Desaceleração, paralisação de processos de trabalho por questões de clima, materiais, problemas com mão de obra, uma série de coisas que vão acontecendo. Então, na verdade, são problemas que a gente que está na construção sabe que é o dia a dia aí de uma obra. Para fugir disso, já lá em 1994, ó, isso já fazem mais de quase 30 anos, quer dizer, começou a se pensar mais fortemente na questão da gestão da construção. Tá? Veja bem, esse é um termo e
que não é tão recente assim, quer dizer, já fazem 30 anos, mas se você comparar também com a administração, de um modo geral, a administração começa lá no final do século XVIII, 1890, 1900, com o Taylor, as primeiras organizações das empresas, etc. Tal. Depois passam quase 100 anos para daí falar um pouquinho mais em gestão da construção e dar mais importância para ela. E aqui tem uma definição da gestão da construção. A gestão da construção pode ser definida como uma alocação criteriosa dos recursos para terminar um projeto no prazo, no orçamento e na qualidade desejada. Tá? Então vejam bem, isso é uma coisa que já é mais comum para a gente hoje, quer dizer, uma preocupação grande com orçamento primeiro, depois com prazo e se der com qualidade também. Tá? Mas vejo que é uma coisa que não é tão antiga na construção. 30 anos é relativamente recente. Tá? Mas mesmo assim, aqui eu trago dois gráficos que são um da economia mundial e um mais relacionado aos Estados Unidos. Então, nesse da economia mundial mostra, desde 1995, o crescimento da produtividade na construção, na economia no modo geral e na manufatura. E a gente vê que na manufatura houve um crescimento muito grande nesses últimos anos, enquanto que a construção permaneceu quase que constante, tá? Agora com uma pequena queda nos últimos anos. Tá? E esse é um gráfico da produtividade da construção nos Estados Unidos, comparado com a manufatura e a agricultura e outros setores. Tá? O que mostra aqui? Que, na verdade, desde 1990, ou dos anos 80, há uma redução da produtividade no setor da construção. Enquanto a manufatura, a agricultura crescem, a construção ou está estável ou uma pequena redução. Tá? Então não é um gráfico do Brasil, imagine a situação nossa aqui brasileira. Aqui é um outro gráfico que foi trazido pelo Instituto da Indústria da Construção, que mostra também uma situação nos Estados Unidos, onde mostra a perda do tempo produtivo na manufatura e na construção. Vejo que na manufatura, do tempo produtivo, 12% em média são de perdas. Já na construção, essa perda sobe a 57%. Tá? Quer dizer, é um valor relativamente alto. Isso aqui dá algumas pistas aí para a gente começar a melhorar a produtividade. Quer dizer, eu preciso reduzir esse desperdício de tempo na execução das atividades. Tá? Vejam, para dar uma resposta para isso de certa forma, a gente pode dizer que começou lá em 1992 com a publicação desse trabalho aqui do finlandês Lauri Koskela, uma proposta para uma nova visão para a gestão da construção. Tá? Esse trabalho a gente pode dizer que inaugurou a era Lean Construction. Tá? Então ele é um marco para essa área. Tá? Então essa publicação marcou o esforço de acadêmicos em estender os benefícios da produção enxuta para o setor da construção civil. Essa nova filosofia de geração de valor e baseada em uma construção sem a geração de estoques e desperdício foi chamada de Lean Construction. É aí que começa o Lean Construction. Vejo que a manufatura, o sistema Toyota de produção, eles começam lá nos anos 70 no Japão e depois eles são transferidos para a indústria de um modo geral, Estados Unidos, Europa, a partir dos anos 80. Tá? E só em 1992, 10, 12 anos depois, que começa a se preocupar ainda no nível acadêmico da utilização desses conceitos na indústria da construção. Em 1993, é formado o Grupo Internacional para o Lean Construction, que é um grupo que se reúne a cada 2 anos para troca de experiências. É bem interessante porque existe de vários países e o Brasil tem um peso importante nesse grupo e na colaboração do desenvolvimento dessas novas ideias. Em 94 tem um marco que é interessante, a publicação do livro A Máquina que Mudou o Mundo, do Omag, que ele dá uma interpretação mais ocidental do que é o sistema de produção da Toyota. Tá?
para tentar também generalizar aqueles princípios, aqueles conceitos, para difundi-los mais e aplicar em outros setores. Em 1996, esses princípios do OMAC começam a ser mais presentes dentro da indústria, então a gente deixa de falar um pouquinho de sistema de produção da Toyota, just in time, e começa a falar mais em princípios de valor ou agregação de valor, tá? Que são os princípios que são propostos ou são explicitados ali pelo OMAC. E no ano 2000 aparecem as primeiras aplicações em construtoras no Brasil, tá? Então, principalmente no Ceará, Rio Grande do Sul e São Paulo. No Ceará acontece alguma coisa interessante pela união das construtoras e pela colaboração com a universidade. Então, se formou um grupo de construtoras e de pesquisadores que colaboraram no desenvolvimento dessas ideias dentro do setor da construção do estado do Ceará. Tá? No Rio Grande do Sul aconteceu alguma coisa parecida, porque lá tem um grupo forte, o NORI, lá na URGS, que trabalha há muitos anos também com gestão da construção e contribuiu nesse processo. E em São Paulo, tá? Que é um grande centro, grande mercado, e também tem universidades que deram suporte. Veja que o Lean Construction, ao contrário do Lean Manufacturing, de certa forma, ele sempre teve um desenvolvimento associado à pesquisa. Se pesquisava dentro dos institutos, das universidades, e esse conhecimento era transferido para o setor produtivo. Mas o que é o Lean Construction? Aqui eu peguei uma definição do Koskela, que ele fala o seguinte: é a maneira de projetar sistemas de construção para minimizar o desperdício de materiais, tempo e esforço, a fim de gerar a quantidade máxima possível de valor. Tá? Então ele já relaciona redução de desperdício com geração de valor. Tá? Essa é uma definição dele de 2002. Bom, aqui é um outro ponto de vista, o Lean Construction visto através de suas características e necessidades. É um processo que reduz desperdício, que é a coisa que parece mais clara, mais evidente do Lean Construction. Poupa recursos e reduz custo. Gera maior qualidade. Desenvolve sistemas de entrega flexíveis para atender às necessidades. Planejamentos mais estáveis. Né? Entregas de materiais mais confiáveis. Desenvolve equipes de trabalho mais estáveis e confiáveis. Promove a participação dos trabalhadores, o que leva à satisfação. Melhora a satisfação do cliente. E eu aqui grifei um último aspecto, requer uma mudança cultural, que é uma nova organização do sistema de produção. Não é só ir lá, comprar uma técnica, um software e colocar na empresa para funcionar na segunda-feira que vai dar certo. Não. É alguns meses, alguns anos de esforço, de trabalho, para que se mude a filosofia e a maneira de se organizar e de se trabalhar dentro da empresa. Bom, lembra daquela definição nossa ali inicial de gestão da construção, que era baseada em orçamento, prazo e qualidade? No Lean, você tem uma mudança de paradigma, ou seja, outros aspectos passam a ser considerados importantes, além desses três. Então, a satisfação dos participantes e a satisfação em todos os níveis do cliente, do funcionário da empresa, do gerente, do proprietário, quer dizer, a satisfação de todos os participantes. A redução do impacto ambiental em todos os aspectos, redução de desperdício, impacto em relação à vizinhança, quer dizer, todos os aspectos devem ser considerados. E maior segurança nas operações. Para finalizar, aqui tem uma outra pesquisa que foi feita pela Magran Hill Construction em 2013, em cima de em torno de 100 empresas que utilizam ou estavam em implantação a filosofia do Lean Construction. Tá? E eles mostraram as coisas que mais foram afetadas. Tá? Então veja bem, a primeira ali que aparece é aumento da segurança, tá? Que é um dos aspectos ali que a gente acabou de ver da mudança de paradigma. Maior satisfação do consumidor, tá? Aumento ou melhor qualidade da construção, tá? Redução dos prazos do projeto, tá? Aumento ou maior produtividade,
maior rentabilidade e redução de custos, tá? O maior foco no funcionário, quer dizer, na gestão dos trabalhadores, quer dizer, passa aquele foco da centralização, da direção para o chão de fábrica. O menor risco na gestão, aumento da sustentabilidade e redução de perdas ou de desperdícios, tá? Aumento da rentabilidade da informação em relação a outras partes, isso no sentido de você ter uma informação mais disponível, mais acessível a todos que trabalham na organização, tá? E, por último, aumento ali, melhorias, na verdade, no ciclo de custo, e custo não só da execução, mas também durante o tempo de vida útil da propriedade, da obra que está sendo executada. Ou seja, vários aspectos vão sendo afetados pela implantação do Lean. Bom, aqui para finalizar temos algumas referências que foram vistas ao longo da apresentação e continuamos esse assunto na próxima aula.